Quando um time, em ótima fase, enfrenta um rival importante, em crise, e leva de 4-0 em casa, esse jogo não pode ser tratado como algo normal ou corriqueiro. Por isso, a enorme repercussão depois de Internacional 4-0 sobre o Flamengo no Maracanã. Um jogo em que o Flamengo foi soberbo, o Inter foi aplicado, organizado e merecedor de uma vitória histórica, que cura um pouquinho aí as feridas do torcedor colorado depois de uma temporada difícil. Perdeu o título gaúcho para o Grêmio, perdeu a vaga, né, na Libertadores para o Olímpia, próximo aniversário do próprio Flamengo, e perdeu também a chance de avançar na Copa do Brasil, caindo diante do Vitória, que está fazendo uma campanha, inclusive, na Série B, e que foi eliminado agora pelo Grêmio. Então, uma temporada difícil para o torcedor colorado, mais um domingo do Dia dos Pais, para não ser jamais esquecido depois dos 4-0 em cima do Flamengo no Maracanã. Vamos falar mais sobre esse jogo, também sobre as declarações do Renato Gaúcho depois da partida, o técnico do Flamengo. Mas antes eu quero frisar que esse vídeo tem um apoio e patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Com o OneFootball você acompanha, por exemplo, o Campeonato Alemão. A nova temporada da Bundesliga vai começar e você já sabe que pode ver o jogo ao vivo e de graça no OneFootball, com narração em português, com o Dudu Monsanto, com o Gerd Wenzel. Eu também vou dar minha passadinha por lá de vez em quando. E é muito fácil, você só tem que fazer o download do aplicativo, repito, link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai na aba Jogos, depois na aba Assista. Aí você escolhe o jogo que você quer acompanhar e você assiste de graça, não tem que pagar nada, é completamente gratuito. Em menos de 10 segundos você já vai estar ali com o jogo na tela do seu computador, na tela do seu telefone celular, enfim, à sua disposição para você acompanhar sem custo os jogos do Campeonato Alemão. Muito bem. Eu quero chamar a atenção agora para a entrevista do Renato, trechos da entrevista do Renato. Primeiro vamos falar sobre isso. Depois você vai ver aqui ao meu lado as estatísticas do jogo, estatísticas do OneFootball. Internacional 4, Flamengo 0 do Maracanã. Repara que Renato, logo de cara, diz que não quer falar de arbitragem, que não é ele que tem que falar de arbitragem. Veja. Não, nós não perdemos a cabeça. Os jogadores tiveram até uma certa tranquilidade por tudo aquilo que vinha acontecendo na partida. Mas eu não falo de arbitragem. Eu não gosto de comentar, entendeu? Eu acho que é o trabalho da imprensa, é o trabalho dos comentaristas, entendeu? Tem o VAR lá para isso. A única coisa que eu questionei o árbitro durante a partida e após a partida foi nos 2 primeiros gols do Internacional. No lance do Bruno Henrique, que eu vi falta, e no Diego, que eu vi falta também. Mas isso não é desculpa, porque nós tomamos o gol. Só que eu achei que ele deu uma vantagem que o Flamengo não teve vantagem. Só isso. Mas a arbitragem não cabe a mim comentar, eu tenho que cuidar da equipe. Na volta, né, depois de uma outra pergunta, o Renato fala sobre a arbitragem. Infelizmente aconteceu, mas principalmente aquilo que eu falei nos 2 primeiros gols do Internacional. Eu achei principalmente no primeiro gol no Bruno Henrique, foi uma falta bem clara, que ele não deu, e a partir daí resultou o primeiro gol do Internacional. E mais adiante, o Renato novamente fala de arbitragem. E aí, infelizmente, a gente se perdeu um pouquinho no momento que, volto a repetir, na minha opinião, teve a falta no Bruno Henrique, que ele não deu. Teve a sequência, começou o gol, depois, durante a partida, até falei para o árbitro que ele estava falando muito com os jogadores estavam falando com ele, quer dizer, não é desculpa, não estou falando da arbitragem, mas o árbitro tem que apitar de um lado e do outro. A gente não quer que o árbitro nos favoreça, também a gente não quer que favoreça o adversário, ele tem que apitar o que ele vê. Só que a gente tem todas as condições, nós temos um VAR, hoje em dia, que o VAR pode ajudar o árbitro. O árbitro, de repente, também ele tem que saber escutar. Eu escutei uma entrevista de um jogador do Vasco essa semana, que ele colocou muito bem. Você erra, o treinador erra, ele tem que vir aqui se explicar. O jogador erra, ele tem que vir aqui se explicar. Eu não estou nem falando do árbitro de hoje, mas o árbitro erra, o auxiliar erra, eles não precisam se explicar. Quer dizer, é difícil. Eu acho que a CBF deveria repensar também, após as partidas, independente do resultado, o árbitro da entrevista também. Ele respondeu algumas perguntas também, ele tem que ser questionado. É muito fácil um árbitro errar numa partida e ele não dá entrevista, esconder debaixo dos panos, passa no outro jogo ele está pitando. Enquanto que os jogadores, os técnicos são criticados. Por que o árbitro não pode dar entrevista? Por que ele não pode se explicar?
Por que a CBF não autoriza? Quer dizer, então, muitas vezes acontece isso. Aconteceu, por exemplo, no jogo nosso de quarta-feira, de quinta-feira, o Michel fez um gol legítimo. Anularam porque não tinha VAR. O bandeirinha estava bem colocado. Estava meio metro atrás. Ele deu impedimento. E se aquele gol fosse para decidir a classificação? Não, é muito simples. Você erra, vai para casa. Outro jogo você está apitando, bandeirando. O treinador erra ou não erra. Acontece, mas ele está todo jogo dando explicações. Da mesma forma os jogadores. Então acho que a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Nós estamos no século XXI, né? Então está na hora de a gente repensar algumas coisas. E em termos de repensar, seria importante a CBF falar para os árbitros virem aqui e se explicarem também após a partida. Porque eles nunca erram, né? Eles nunca estão errados. Sempre são os treinadores, sempre são os jogadores. Mas quem sou eu para falar sobre isso, né? Mas seria importante, interessante os clubes se reunirem com a CBF e colocar isso para os árbitros também darem entrevista após as partidas. Sinceramente, gente, eu acho que não tem o menor cabimento falar de arbitragem em lances que, na minha opinião, ele nem tem razão de reclamar, e foram supostas faltas que aconteceram no início da jogada. A jogada se desenvolveu, se desenrolou. Os problemas foram problemas defensivos da equipe do Renato, não a arbitragem. A expulsão do Gabigol, polêmica, rigorosa, sim, mas o Gabigol tem que parar de ficar batendo palma para árbitro. Ele sabe que ele é um cara marcado por conta desse comportamento. E os árbitros aqui no Brasil são assim, muito rigorosos quando se sentem desrespeitados. E o Renato ficou um tempão falando de arbitragem. Toma de 4-0 falar de arbitragem, Renato. Aí não dá. Eu até acho que ele não é o culpado da derrota. Acho que ele divide a responsabilidade com os jogadores. O Flamengo, obviamente, tinha que pensar em poupar os jogadores no meio de semana, porque foi uma rara oportunidade de do time ficar livre, o time titular, né, de uma semana inteira, porque mandou o time reserva para jogar contra o ABC pela Copa do Brasil, porque daqui para frente é quase impossível que o Flamengo tenha semanas livres. Por quê? Porque está em 3 competições e tem 2 jogos atrasados do Brasileiro contra Grêmio e o Atlético Paranaense. Então vai ter que pagar esses jogos. É mais provável hoje o Flamengo ter que jogar partidas acumuladas, 3 numa semana, 4, como aconteceu no ano passado, do que o Flamengo ter semanas aí livres sem problema. Então essa oportunidade que surgiu foi bem aproveitada, no sentido de poupar e treinar os jogadores. Mas na prática, em campo, tudo deu errado. Mas não significa que os jogadores não devam ser preservados, porque a questão física é questão física. Não é uma superstição, não é nada. Ah, mas Jesus não poupava. Poupava de outra forma. E outro detalhe, o Jorge Jesus foi eliminado da Copa do Brasil logo na primeira fase. Então, ele não tinha jogos no meio de semana quando era a rodada de Copa do Brasil, só Libertadores e Brasileiro. Então ele olhava o calendário e sabia que em algumas semanas específicas ele poderia preservar os seus atletas. O Renato não tem essa chance porque ele está em todas as competições. Então é um cenário diferente. O Jesus teve 20 dias para treinar os jogadores antes de estrear. É todo um contexto diferente. Outro detalhe importante, alguns jogadores do Flamengo já estão 2 anos mais velhos. Então você vê no final do jogo o Diego e o Felipe Luiz correndo atrás do Tyson, que também é veterano, mas é um jogador veloz, e até constrangedor a tentativa dos dois de impedir o 3º gol do Internacional, que fez o jogo impecável, perfeito. Neutralizou o Flamengo depois que fez 1-0, sofreu, lógico, pressão, teve algumas oportunidades do time carioca, mas o Inter muito bem, fez o jogo certo para esse momento e conseguiu um resultado, repito, histórico. O Flamengo ao contrário. Aliás, quando a gente fala da soberba, o Flamengo no primeiro tempo criava oportunidades e não finalizava, teve chance de chutar para o gol e não chuta, ficam esperando a melhor oportunidade, tentam trabalhar um pouco mais a bola, ou seja, esse é um antigo problema do time e parecia dessa vez que os jogadores estavam ali em campo como se fosse vencer o jogo a qualquer momento, como se a qualquer instante os gols fossem acontecer. Não funciona assim, a gente sabe que não funciona assim, o futebol é diferente disso. E aí vem o castigo, né? Um tremendo castigo para o time treinado pelo Renato. Acho que esse resultado ele dá tranquilidade ao Inter, claro, para tentar uma recuperação no campeonato, fazer uma campanha segura, né? E dá ao Flamengo um alerta. Tá? Houve muita euforia, muito precipitada, até depois dos bons jogos que aconteceram, mas houve uma mudança drástica e o Flamengo estava jogando muito desfalcado, os jogadores voltaram e o time foi bem, mas a exposição defensiva hoje foi muito grande. Repito, acho que o erro do Renato foi nas mudanças, quando ele coloca o Michael, ele tira o Diego, abre mais o time, fica mais vulnerável. Ali era para tentar segurar aquele placar e apanhar de pouco, com um homem a menos, Gabigol expulso, não era a melhor estratégia, mas ele resolveu se arriscar. Acabou tomando de 4, não tomou de 6, porque o Inter ainda perdeu oportunidades, né? E o Roberto fez 3 gols, acabou sendo o artilheiro da noite do Maracanã, um jogo histórico também para o atacante do Internacional,
E agora o Flamengo tem que juntar os cascos e ficar bem atento, que quarta-feira contra o Olímpia é um adversário fraco. Ainda acho incrível que o Inter tenha sido eliminado da Libertadores por essa equipe. 2-0 e derrota nos pênaltis. Mas todo cuidado é pouco. Então cabe ao Flamengo ter muita atenção nesse confronto contra o Olímpia. Porque se jogar da maneira como atuou contra o Inter, é claro que tem um risco muito grande de sofrer uma derrota no Paraguai e se complicar na Libertadores. Momento importante em que o Renato tem que fazer uma autocrítica e esquecer a arbitragem. Até concordo com alguns argumentos que ele apresentou, mas o momento, depois de tomar de 4-0, não é a hora de falar de arbitragem, né? Aí o Renato acaba fazendo o quê? O que vários técnicos fazem, técnicos brasileiros, então, são especialistas nisso. Muda o rumo da conversa. Ao invés de falar do jogo, começa a falar de outros assuntos, que assim você acaba, né, transferindo um pouco a responsabilidade do fracasso que acabou de acontecer com a sua equipe para os apitadores do jogo. É isso. Lembrando o seguinte, curso online de jornalismo esportivo, link aqui na descrição do vídeo, e Caneca 360, tá? Você está vendo aí, já viu passando aí, Caneca 360, link na descrição do vídeo, você pode adquirir as canecas da linha do canal, youtube.com/Mauro César, e também da Live Soft Open. São vários modelos, é bem legal. Legal? Valeu. Saudações.